Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Curta, compartilhe e se inscreva. Aproveite bem o nosso conteúdo. Olá pessoal, bom dia. Aqui quem vos fala é o pastor Rony, representante do Ministério Aliança com Deus. Hoje nós vamos falar de uma carta que poucos passam por ela, a história, o seu conteúdo e quem a escreveu. Então, em primeiro lugar, vamos pedir a Deus que nos abençoe por este dia que nos concedeu, tá? E sempre pedir a companhia dele para a nossa vida. Então te convido a embarcar comigo nessa viagem. Nós vamos falar sobre a carta a Filemon, a carta de Paulo a Filemon, né? Servo de Deus, que provavelmente Paulo ganhou ele nas suas viagens missionárias. Quem era Filemon? E aonde ele aparece na Bíblia? Filemão era um cristão do primeiro século e proprietário de escravos que recebeu uma carta de Paulo, conforme aparece na Bíblia. Quem era Filemão e aonde ele aparece na Bíblia, né? Pois é, na Bíblia Filemão aparece apenas nas epístolas de Paulo. E trata-se de um homem rico, de boa posição social, que se torna cristão provavelmente por meio de ministério de Paulo. E seu escravo rebelde fugitivo Onésio. Em suma, naquela época, os senhores possuíam escravos. Com efeito, em circunstâncias normais, Filemão e Onésio certamente não se relacionavam como pessoas de iguais para iguais. Portanto, eles não eram amigos, sim senhor e escravo. Não tinha como nessa época ser amigo um senhor e um escravo, principalmente quando o Império Romano era predominante. Olha quanta desigualdade. Onésio roubou o dinheiro de Filemão, e fugiu. Então, Paulo escreve sua breve carta a Filemão e pede-lhe que eu aceite Onésio de volta, como um irmão, já não como mais escravo. Não como escravo, mas como um filho de Deus, como ele próprio, na verdade, como um verdadeiro amigo. Olha só como é que o Evangelho de Cristo, quando a pessoa recebe, ela muda a história das pessoas, muda o curso. Onésio era escravo. A partir dessa carta que Paulo envia a Filemão, seu senhor, já pede um tratamento de igual para igual. Que lindo, irmãos, né? E tinha as suas represálias, tinha as suas consequências, por uma época ser, né? Como eu disse, o Império Romano era predominante. Aceitar Onésio de volta como escravo seria um escândalo, mesmo que ele recebesse uma punição adequada. Mas recebê-lo em sua casa como um igual, amigo e ser humano valioso, iria realmente virar as coisas de cabeça para baixo, por causa do tempo, época e situação. Filemão provavelmente se encontraria destoante à nobreza da época. Nós vamos ver os detalhes ao seguinte. Então, irmãos, era assim. Para Onésio, que era um escravo, além dele ter furtado uma quantia em valor, ele estava mudando a posição dele, quer dizer, através do Evangelho de Cristo que ele aceitou de coração, estaria mudando a sua posição de vida, não mais como escravo, mas como amigo e irmão de seu Senhor.
mas também tinha a consequência que Filemon sofreria perante a sociedade da época, né? Vulgo o Império Romano. Qual é o significado do nome de Onésio? De Filemon, perdão. O nome Filemon é principalmente um nome masculino de origem grega, que significa amoroso. Oxe. Na Bíblia, Filemon era amigo e colega de trabalho de Paulo. Que interessante, né, irmão? A gente saber desses pequenos detalhes para, né, enriquecer o nosso conhecimento. O nome Filemon aparece apenas uma vez na Bíblia, a saber, na linha de abertura do livro que leva seu nome, a Carta de Paulo a Filemon. Áfia e Arquipo e a igreja em sua casa. Porque na época, irmãos, do Império Romano, a maioria daqueles que serviam a Jesus não tinha assim locais igual nós temos hoje. Alguns têm um pequeno espaço, outro médio espaço, outro grandes espaços, outros maiores ainda. Não tinha, porque era visto o Império Romano como uma ameaça por causa de sua fé, né? Nós vamos ver a seguinte: alguns comentaristas supõem que Áfia poderia ter sido a esposa de Filemon e Arquipo, seu filho, mas isso é duvidoso. À primeira vista, superficialmente, a carta de Paulo a Filemon aparece ser principalmente sobre um escravo fugitivo chamado Onésio, que queria voltar para casa. Então, irmãos, isso é algo assim que nos põe um pouco em dúvida se era mesmo a esposa de Filemon e o filho. Poderia ser outras pessoas nas quais que faziam parte serviçais, né? Poderia sim. Contudo, o sistema imperial romano dependia de pessoas que adoravam César e o Estado e obedecesse cegamente a ambos. Então, quem servia Jesus para o Império Romano, para César e para o Estado de Roma, era uma ameaça e corria o risco de morte, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, o que nem os cristãos, nem os judeus fariam, daí as perseguições por Roma e todos os outros regimes totalitários que ainda existem. Então, irmãos, olha quanto não era tão fácil servir a Jesus, né? Com tantas coisas que cercavam, né? Para apontar, para dizer, mas tudo para tentar reprimir aqueles que serviam a Jesus. Em segundo lugar, Roma exigia que todos, escravos e homens livres, defendessem a escravidão. Apenas 1/4 das pessoas em Roma eram livres, o resto eram escravos. E Roma entraria em colapso imediatamente se seus escravos se revoltassem com sucesso. Então, o Império Romano, na sua maioria, só existia por causa do serviço braçal dos seus escravos, né? Os seus serviços braçais, irmão, estamos aí, né? Vendo o que faz, o que estava constituindo, o que estava fortalecendo. É que eles, quando tomavam alguns lugares, eles também tomavam escravos e escravas, né? Para servir e ajudar no crescimento do Império de Roma. A carta ao Paulo a Filemon, quem era Filemon, né? E aonde ele aparece na Bíblia? Filemon era um homem rico e cristão. Ele era dono de um escravo chamado Onésio, né? Que simplesmente fugiu. Esse escravo, então, conheceu o apóstolo Paulo e se tornou cristão. Paulo escreveu uma carta pessoal a Filemon, que aparece, né, nas Escrituras como o livro de Filemon. Nesta carta, Paulo promete pagar qualquer dívida de Onésio que ele tinha, né? Esse é o verdadeiro sentido de ser servo de Deus, ser cristão,
e servir a Jesus, se condoer, se compadecer, se colocar no lugar das pessoas, sentir o que a pessoa está sentindo. E Paulo sentia como Onésio estava se sentindo, porque agora outra pessoa tinha que pagar os seus débitos, né? Para que ele tivesse um lugarzinho já guardado para ele. Nesta carta, Paulo, né, prometeu pagar a dívida, né, para ter Onésio de volta, mas não como servo, mas nem mais como escravo, mas como irmão e amigo. As indiferenças estavam sendo jogadas por terra, jogadas fora. Não havia, não tinha, né, mais indiferenças e também degrau de divisão. Conhecendo a compreensão de Filemão do Evangelho, sua hospitalidade e seu amor por todos os santos, Paulo estava confiante de que Filemão receberia de volta Onésio e declarou confiantemente na sua obediência, escrevendo-lhe, sabendo que fará ainda mais do que eu digo. Ai, irmãos, isso é o sentido da vida que Deus nos deu, né? Que uma pessoa, quando se arrepende, e a outra, quando reconhece, se compadece, muda completamente a história tanto de um quanto de outro. Onésio, por sua vez, não seria mais escravo, mas irmão e amigo. E Filemão, né, adotaria o seu mais novo irmão, que no passado era escravo. As correntes caíram, as algemas, e daí por diante. Pense nisso, reflita. A palavra de Deus tem que fluir, tem que fazer sentido. Ela tem que trazer, né, algo de especial e maravilhoso na vida. Tem que ter mudança. Visto que esta carta pessoal está incluída nas Escrituras, pode-se presumir que Filemão realmente perdoou sua dívida e o recebeu como irmão em Cristo. Desta forma, o Senhor dos escravos refletiu a atitude graciosa de Paulo que ele descreveu em sua carta. Hoje, nós podemos fazer refletir o amor de Cristo que está em nós, em outras pessoas. Perdoem aqueles que te devem. Perdoe aqueles que pecaram contra você, que te ofenderam. Mude essa história. Saia dessa prisão. Saia dessas grades, porque são pequenas coisas que aprisionam. Me recordo de um texto na Bíblia que está mais precisamente no livro de Cantares. Pequenas raposinhas destroem grandes vinhedos. Entendemos que também pequenas coisas destroem a nossa comunhão com Deus. Eu quero lhe dizer, nesta manhã, hoje é segunda-feira, mais precisamente 7 horas e 30 minutos. Então eu estou aqui no salão trazendo essa mensagem. Perdoa alguns erros, algumas falhas, porque estamos nos aperfeiçoando, estamos começando agora e assim, não é fácil, mas eu quero que você entenda, aceitar Jesus não é simplesmente ir para a igreja, mas também tomar posse, é se alimentar. Se alimentar quer dizer, o alimento ele dilui dentro do corpo para distribuir a vitamina, né? E também para filtrar, né, as coisas que são boas, as coisas boas ficam no organismo. Então faça isso. Jesus te ama, Jesus te quer bem, Jesus quer comunhão, quer todos unidos, porque o Espírito Santo ele age com união. Se não tiver união, ele não age. Nós precisamos entender isso. Toda casa que se chama casa de Deus, casa de oração, tem que se unir com forças, porque o adversário ele se une com força. Nós vemos a história de Roma, ela se unia tanto e obrigavam seus escravos a se unir, e se perdurou por muitos e longos anos o Império Romano. Então
faça a diferença, lute pela sua salvação, lute para ganhar almas para o reino de Deus e faça a sua parte. Amém? Que Deus te abençoe, que seu dia, sua semana seja abençoada por Deus, em nome de Cristo Jesus. Fique conosco, curta, compartilhe, faça seus comentários, nos abençoe, para que a plataforma entenda que esse vídeo e os outros são bons. Muito obrigado e Deus que abençoe vocês. Amém?